Olá pessoal, bem-vindos a TA2. Se até aqui a gente estava observando antropólogos que pressupunham que a antropologia devia ser uma ciência explicativa do real portanto, não apenas dando compreensões históricas dos fenômenos, mas em busca de algumas normas ou leis gerais, com alguma maior ou menor incorporação da história e dos processos sociais nessas teorias. Agora chegou a vez da gente ver um autor que definitivamente abre mão dessa pretensão nomotética da antropologia. A antropologia, para Clifford Geertz, não deve ser uma ciência explicativa em busca de leis gerais de funcionamento da humanidade, mas deve ser principalmente uma ciência interpretativa. E isso é uma mudança de tom que muda muita coisa nos modelos teóricos propostos para o que o antropólogo deve fazer. A gente deve entender também que o Geertz vai fazer essa proposição a partir de uma tradição americana em que a ideia de cultura opera como algo importante, mais até do que a estrutura. Mas, de toda forma, o Geertz representa aí uma nova tradição paradigmática que foca o fazer antropológico mais na interpretação do que na explicação. E por isso a gente pode dizer que para o Geertz a tarefa da antropologia é uma tarefa hermenêutica, de interpretação de símbolos, de signos, mais do que de explicação de causas e efeitos em processos sociais. Isso é uma outra forma de entender o fazer científico, né? Uma ciência explicativa do real em busca de leis gerais, muito assentada aí no modelo das ciências positivas, né? Numa coisa que vem lá do modelo de ciência natural, newtoniano e tal. Outra é entender a ciência como um discurso de explicação da realidade produzido a partir de uma interpretação dos fatos. E interpretação aqui é a palavra central, não por acaso que o livro, cuja introdução a gente vai discutir nesse curso, se chama justamente A Interpretação das Culturas. Bom, o Geertz é um antropólogo formado numa tradição culturalista, mas que iniciou seus trabalhos num diálogo com a sociologia econômica, estudando sociologia econômica no Sudeste Asiático. Mas ele sempre carregou essa formação mais geral de que qualquer realidade social está marcada por uma cultura, por um conjunto de valores próprios daquela realidade, né? Que vem lá da tradição culturalista americana. E o que ele está propondo aqui já nos anos 70, depois de ter concluído essa fase de uma sociologia econômica do Sudeste Asiático, é um retorno a essa ideia de cultura, mas aí com o seguinte desafio. O que a gente tem que fazer em relação à cultura? A cultura, afinal de contas, é o quê? Ela é, como queria o Lévi-Strauss, aquele conjunto de códigos como um sinal de trânsito, de signos com relações necessárias entre eles, e a gente tem que ir em busca das leis daquilo. A cultura é apenas uma roupagem, ou a dimensão de reprodução de uma estrutura social por meio da educação. O que é, afinal de contas, essa cultura? É o contexto, como dizia o Boas, o Geertz vai dizer, não, na verdade não é, essas perguntas do que é a cultura não estão adequadas. Ele vai se negar o tempo inteiro no texto, dar uma definição categórica do que é a cultura. Ele se preocupa mais em entender o que a gente deve fazer diante de um fenômeno cultural. E para ele o que a gente deve fazer é uma espécie de semiótica, é interpretar, mas não interpretar o código cultural em abstrato, como queria o Lévi-Strauss, interpretar o sistema simbólico e as regras de oposição significativa entre os elementos desse sistema. Não, não. A gente deve entender primeiro as regras do sistema, tá bem? Mas principalmente o que as pessoas fazem
e como elas também interpretam as regras do sistema. Então, o Geertz está propondo aqui, ao falar em interpretação das culturas e ao falar numa semiótica da cultura, numa interpretação que não se resume à análise desse código simbólico em abstrato, lá escondido numa gruta na mente das pessoas, mas entender como que as pessoas de carne e osso interpretam esse código abstrato da cultura. Então há uma dupla interpretação aqui, há um jogo de interpretações e o desafio para o antropólogo é entender esse jogo de interpretações. Por exemplo, e isso ele vai buscar na filosofia britânica, né? O que significa uma piscadela? E se eu começo a piscar aqui, alguém vai dizer, está com um cisco no olho? Não sei, está querendo dar uma cantada em alguém? Ou então está querendo dar um sinal de cumplicidade? Está querendo dizer uma coisa, mas indicar que está dizendo outra no final das contas, não é isso? Há vários sentidos possíveis para esse ato da piscadela. Então não há apenas um significado a um gesto estabelecido lá no código cultural. É preciso entendê-lo no seu contexto de ação e de como que naquele contexto de ação as pessoas interpretam aquilo como podendo ser um cisco no olho, ou como podendo ser a comunicação de uma intenção de cumplicidade, ou mesmo uma simulação de cumplicidade, porque eu posso estar aqui fazendo essa piscadela para que vocês pensem que eu estou querendo dizer outra coisa, quando na verdade eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Não é isso? Quer dizer, há todo um jogo, né? E essa é a beleza da dimensão simbólica e comunicativa da cultura, né? Que é a possibilidade da gente estar sempre interpretando camadas, dizendo, não, mas ele pode estar querendo fazer de conta que está sendo, não é isso? Metafórico, alegórico, mas no fundo ele está fazendo isso para nos iludir, porque na verdade o que ele está dizendo é aquilo mesmo. Né? Então há um jogo de interpretações que precisa ser objeto desse desafio etnográfico. O antropólogo não pode e não deve se contentar apenas em conhecer o significado dos gestos no código cultural abstrato. Ele precisa se perguntar pelo significado que aquilo é dado na interpretação que as pessoas estão fazendo daquilo num determinado contexto. E esse é o jogo hermenêutico dessa antropologia interpretativa do Geertz. É a gente perceber que existe sim um código cultural, de que gestos, significados e atitudes têm conteúdos, né, os sentidos previamente definidos, como dizia o Salins, no universo do sentido, tem também conteúdos definidos no universo dos interesses, da ação simbólica, mas eles são sempre objeto de interpretação pelos atores. Esse conteúdo não é automático. É preciso que um receptor da piscadela dê um sentido àquela piscadela e interprete aquela piscada de olhos. E o antropólogo tem que estar atento a como que essas pessoas que estão vendo e dando sentido às piscadas de olhos estão dando sentido àquelas piscadas naquele contexto. Bom, essa história de piscadela parece um pouco abstrata, mas o Geertz já traz logo de cara na introdução um exemplo bastante etnográfico, né? Um relato que foi feito para ele no Marrocos, quando ele fazia trabalho de campo no Marrocos, sobre um incidente que aconteceu com um judeu no tempo da ocupação francesa do Marrocos. Então, esse judeu, o Cohen, tinha uma loja, um mercado, na área de Marmoucha. E numa certa noite, ele recebendo outros comerciantes locais, tem a casa invadida e tem os bens roubados por um grupo berbere local, sendo que havia um pacto de não agressão entre berberes e judeus, isso tudo sob a administração colonial francesa. E aí o Cohen reconhece que aquilo foi um assalto de berberes, e vai até o sheik, que é a autoridade berbere local, e diz, olha, vocês romperam o pacto, eu preciso ter uma indenização pelo roubo de que eu fui vítima.
Mas a autoridade formal da área eram os franceses. Então o chefe diz, não, tudo bem, vamos negociar isso, mas passa primeiro pelos franceses. E ele vai até a fortificação francesa, uma ocupação militar ali na região, e pede autorização para que vá negociar a sua indenização com os berberes, que à época eram ainda grupos não pacificados no dizer colonial, né? Ou seja, não aceitavam o controle francês da região. Eram, portanto, inimigos do controle colonial francês. O capitão francês diz, você quer ir lá? Vai, duvido que volte. E ele foi para negociar a indenização a que ele fazia direito por ter sido vítima de um ataque que rompia um código já estabelecido entre judeus e berberes na região. E ele vai, chegando lá, o chefe berber reconhece que ele fazia jus àquilo e ele volta então com a sua compensação em cabritos, né? E quando está passando em frente ao forte francês, acena dizendo, olha lá eu aqui, ó, voltei com os meus cabritos, consegui a minha indenização. O chefe francês olha para aquilo e diz, filho da mãe, esse cara só pode ser aliado dos nossos inimigos berberes, e manda prender o coitado do Cohen, e que vai ficar lá um bom tempo amargando a prisão na mão dos franceses, porque para os franceses ele só podia estar... Como é que alguém vai até esses berberes e ainda consegue tirar cabritos de lá? Esse cara, com certeza, tem alianças com os berberes e, portanto, é nosso inimigo. Então, essa é uma pequena anedota que o Geertz traz, que, aliás, é uma estratégia narrativa dele, ele gosta de contar pequenas histórias, né? Para mostrar que você tem aí, num contexto de ocupação colonial francesa no Marrocos, um conjunto de vários códigos culturais, um arranjo feito entre berberes e judeus sobre o que podia ou não podia ser feito na relação entre eles. E aí você tem então um judeu que se sente agredido pela ação de berberes que romperam com esse código, mas você está numa situação de ocupação colonial, então você tem um outro código também operando, que é a lógica dos militares franceses ali. Esses berberes são nossos inimigos, eles são irracíveis, não negociam, é uma dificuldade falar com eles. Então quem consegue com sucesso alguma coisa deles provavelmente também é nosso inimigo. Então esse judeu que estava muito bem com os franceses e negociava ali, né, a reprodução da sua vida social, comercial e econômica com a ocupação francesa, não havia problema nenhum quanto a isso, de repente é visto como uma ameaça. Para você entender o que está se passando aqui, não adianta eu entender muito bem o código judeu, o código berbere ou o código francês. Existem códigos culturais com os diferentes significados atribuídos aos gestos, aos signos e tal, em cada um deles existem. Mas existe algo a mais, uma interpretação de segundo nível, que é feito pelos atores sociais, quando tem que dar sentido ao que eles estão vendo. E aí não vale apenas o código berbere, o código judeu ou o código francês. É algo novo, de outra ordem. E o antropólogo tem que conseguir entender essa interpretação de segunda mão que o sujeito faz na ação social a partir dos contextos em que ele está atuando. E esse é o desafio de interpretação da ação simbólica que o Geertz está trazendo para a gente. Bom, nessa definição semiótica de cultura, o que o Geertz está nos dizendo é que a cultura, independente de qualquer definição que a gente der para ela é o resultado de um jogo de espelhos de interpretação. Ele resgata uma ideia weberiana de que o homem, diz ele, é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo tece. E portanto, a cultura é, ao mesmo tempo, a teia de significados, uma realidade objetiva, um conjunto de códigos compartilhados, mas é também a interpretação dessa teia por cada ator social ali existente. E isso significa trazer para primeiro plano na ação do antropólogo
interpretar o que ele está vendo acontecer na sua frente. É interpretar a interpretação que as pessoas fazem dessa teia de significados. É como se o antropólogo tivesse, é como se a cultura fosse um texto, as pessoas estivessem lendo e interpretando esse texto, e o antropólogo estivesse por trás dos ombros das pessoas, lendo e vendo e tentando dar sentido ao sentido que as pessoas estão dando à leitura do texto cultural. Portanto, a tarefa do antropólogo é decupar várias camadas de sentido. O que o antropólogo deve fazer, diz o Geertz? É distinguir as piscadelas, interpretar como as pessoas interpretam os códigos, é ser confrontado com as interpretações nativas. Diz ele aqui na página 26, a exigência de atenção de um relatório etnográfico não repousa tanto na capacidade do autor em captar os fatos primitivos em lugares distantes e levá-los para casa como uma máscara ou um entalho, né, como um objeto material. E olha, eu lá registrei aquilo que acontece ali, ou a estrutura social subjacente àquela sociedade, como se aquilo fosse uma coisa, né, uma máscara, um entalho. Mas a qualidade da boa etnografia está no grau em que ela é capaz de esclarecer o que ocorre em tais lugares, para reduzir a perplexidade. Que tipos de homens são esses, né? Ou seja, se a etnografia é uma descrição densa e os etnógrafos são aqueles que fazem a descrição, então a questão determinante para qualquer exemplo dado, seja um diário de campo sarcástico ou uma monografia alentada do tipo Marinovsky, é se ela separa as piscadelas dos tiques nervosos, né, ou dos ciscos nos olhos, e as piscadelas verdadeiras das imitadas. Você consegue, se o seu antropólogo consegue, na sua etnografia, entender que o sujeito estava ali afetando uma situação para produzir um outro efeito, qual era a intenção dele, como ele estava interpretando aquele código cultural. É isso que a etnografia deve trazer, uma interpretação adequada das interpretações que foram feitas do código cultural, e não simplesmente um retrato abstrato do que seja o código cultural num vazio, né? Bom, nessa passagem, além de toda essa elegância literária que também caracteriza a escrita do Clifford Geertz, você tem aí uma palavrinha-chave: descrição densa. A tarefa do antropólogo é produzir na etnografia uma descrição daquela realidade que seja capaz de entrar um pouco mais a fundo nesse jogo de interpretações, de perceber como que os diferentes sujeitos ali estão dando sentido ao código cultural e aplicando o código cultural nas suas ações. Porque, afinal de contas, o judeu Cohen, na história que ele conta, achou que tinha direito a uma indenização. Como que ele apresentou isso aos franceses e por que ele teve que ir aos franceses? E depois, por que os franceses, o capitão dessa fortaleza francesa, resolveu prender o Cohen? Há um jogo de interpretações aí que explica, de alguma maneira, as condutas das pessoas. E uma boa descrição etnográfica só existe, ela só é boa, se ela for densa o suficiente no sentido de penetrar essas várias camadas de interpretação. Você, para entender isso, tem que conhecer os códigos culturais que aí operam. Mas não basta eu descrever o código cultural. Eu tenho que ser capaz de entender como que aqueles atores interpretaram esse código cultural, e certamente atores em diferentes posições na estrutura social vão trabalhar com diferentes códigos e diferentes interpretações do código, mas eu preciso entender como que eles deram sentido àquilo na sua ação. E isso dá muito trabalho, porque eu preciso conhecer a língua, eu preciso conhecer os códigos culturais que estão ali operantes, e eu tenho que ter alguma malícia para entender como que as pessoas jogam com essas interpretações, porque nem sempre aquilo que elas dizem deve ser comprado pelo seu valor de face, né? E às vezes a pessoa diz algo para conseguir outra coisa. Então o antropólogo tem que ter
essa sensibilidade, e para isso ele precisa estar muito confortável quanto à língua, quanto aos códigos culturais que estão ali em jogo e quanto à experiência vivida, para saber que o sujeito disse algo querendo dizer outra coisa, que a piscadinha dele não era um simples cisco no olho e nem era um simples convite à cumplicidade, mas era uma afetação de cumplicidade para fazer com que o outro pensasse que eu tinha uma cumplicidade com ele, para que ele então agisse do jeito que eu queria que ele agisse, mas quando na verdade eu não tinha cumplicidade com ele. Né? Quer dizer, isso tudo demanda, evidentemente, o trabalho de campo de longa duração. Estamos no campo do que é até hoje fazer antropologia. Mas notem, para o Geertz, a antropologia não é ir lá decodificar um código que existe na mente das pessoas, nem retratar uma estrutura social realmente existente. E nem mesmo encontrar os modelos de organização social nativos. É entender as interpretações nativas, como que aqueles sujeitos interpretaram os vários códigos e modelos que existiam ali, e a partir daquilo acontecem as coisas na sociedade. E a boa etnografia é aquela que, por meio de uma descrição densa dos acontecimentos, mostra os códigos e a interpretação que os sujeitos dão aos códigos. E evidentemente que a inscrição textual disso é a interpretação que o antropólogo vai fazer da interpretação que os sujeitos deram aos códigos. Por isso, toda a etnografia para o Geertz é uma ficção. É o resultado de uma dupla interpretação. É a interpretação que eu, como antropólogo, faço do jogo de interpretações que os atores sociais fazem de um código ou de vários códigos simbólicos que operam numa certa realidade. Bom, eu sei que isso parece confuso a uma primeira vista, um jogo de interpretações é sempre difícil de entender, mas a essência do que Geertz está propondo para a gente aqui é que a etnografia deve ser entendida como uma hierarquia estratificada de estruturas significantes. Primeira coisa. Quer dizer, existem estruturas significantes. A interpretação não se dá sobre um nada. Ela se dá sobre um conjunto estruturado de significantes que tem significados atribuídos previamente. Então existe um código cultural, não é isso? Que vai permitir aos sujeitos interpretar. Então existe uma hierarquia estratificada de estruturas significantes, o que é interessante também perceber que não é um só código cultural. Aquela ideia de que uma sociedade existe sob uma única cultura, para o Geertz não faz sentido. Esse exemplo do Cohen, né, traz aí os códigos culturais de judeus, de berberes e de franceses, mas que estão postos numa situação em que essas estruturas de significado estão hierarquizadas. Né? Alguns podem mais do que outros. Não é à toa que o Cohen vai ficar preso, porque a interpretação francesa é aquela que prevaleceu nessa história. Então há uma estrutura estratificada de estruturas significantes, nos termos das quais a ação simbólica é produzida, captada e interpretada. Então, se a gente quiser entender qual é a definição clara de etnografia do Geertz, ele vai dizer uma descrição densa de uma hierarquia estratificada de estruturas significantes, nos termos das quais a ação simbólica, lembremos do Salins, né? Quer dizer, aquela tradução dos signos no jogo de interesses dos sujeitos, nos termos dos quais a ação simbólica é produzida, mas não só produzida. Eu crio uma ação minha a partir da interpretação que eu faço dessa hierarquia estratificada de estruturas significantes. Mas ela é produzida por mim, ela é interpretada por um outro. Ela é captada e interpretada por um outro. E isso é o que a etnografia tem que descrever. O processo pelo qual um sujeito produz uma ação simbólica a partir da sua interpretação dessa hierarquia estratificada de estruturas significantes,
mas também como essa minha ação foi interpretada pelos outros e que efeitos isso produziu. Isso tem que estar descrito adequadamente. Só uma descrição densa é capaz de traduzir para o texto adequadamente esse jogo de interpretações. E nesse sentido, a cultura deixa de ser uma força, um poder que está para além da ação humana. A cultura vira para o Goethe um contexto. Um contexto composto aí por uns sistemas entrelaçados de signos interpretáveis, ou seja, a cultura é a teia de significados e a interpretação dessa teia que vai produzir ações a serem descritas com densidade pela etnografia. E nesse sentido, a etnografia é uma ficção, é um fictio, né? É a inscrição de um discurso social a partir da interpretação que o antropólogo faz desse jogo de interpretações nativas. O que significa que a etnografia é e vai ser sempre de alcance muito limitado. Ela é microscópica, que traz um desafio para a produção teórica. Enquanto lá em Radcliffe Brown e Lévi-Strauss nós víamos uma antropologia que tinha uma ambição de produzir um discurso teórico de longo alcance, de dizer, a partir das várias comparações de tipos de sociedade ou de oposições gerais do pensamento humano, nós podemos produzir uma teoria geral sobre a sociedade ou sobre a organização simbólica das sociedades. Aqui a gente já vê uma tradição paradigmática que abre mão dessas grandes narrativas e diz, não, a etnografia vai ser sempre limitada, porque na medida em que eu consigo entrar nas várias camadas de interpretação da ação social, eu perco em abrangência. Eu tenho que estar focado num caso muito específico. Eu tenho que ser especialista naquela língua e naquele contexto para poder fazer uma interpretação adequada do jogo de interpretação que os sujeitos ali envolvidos estão fazendo. Ou seja, quanto mais profunda uma etnografia, menos completa ela é, ou menos abrangente ela é. O que para o Goethe não é um problema, porque, notem, ele não está em busca da antropologia como uma ciência explicativa, mas como uma ciência interpretativa. O que foca aqui o que vai definir a qualidade da etnografia é quão boa é a sua interpretação do que aconteceu, e não quão boa é a sua explicação geral e generalizante de eventos sociais. Nesse sentido, ele cunha uma frase clássica, quer dizer, os antropólogos, né? Nós antropólogos não estudamos aldeias, nós estudamos nas aldeias. Uma vez que você entende muito bem o que acontece naquela aldeia, você está fazendo um estudo da ação humana num contexto social específico. Então nós não estamos ali dando a descrição geral daquela aldeia, de quais são as estruturas sociais ou simbólicas que operam naquela aldeia. Nós estamos estudando fenômenos gerais da ação humana a partir de experiências humanas localizadas numa aldeia. Mas para que a gente entenda o que está acontecendo ali, a gente precisa conhecer muito bem a história daquela aldeia, quem são aqueles sujeitos e como e por que eles interpretam a sua ação naquele contexto. Goethe está, portanto, juntando uma preocupação boasiana da tradição culturalista americana, né, de entender história, formação, linguagem contextual e tal, com uma preocupação mais geral de, a partir de uma compreensão adequada da ação social naquele contexto, o que a gente pode dizer sobre outros contextos e sobre a ação humana em outros lugares, né? Por isso, essa frase fabulosa de que os antropólogos não estudam aldeias, mas estudam nas aldeias. E isso cria um campo para a gente que é válido até hoje, ir estudar questões mais gerais
de como que se resolvem problemas e como que se interpretam questões gerais da sociabilidade humana, mas que só serão bem feitos se nós formos capazes de, ao estudar numa aldeia, a interpretação que os sujeitos naquela aldeia fazem da sua ação e dos vários códigos culturais que ali operam. E a aldeia aqui, claro, tem que ser entendido num sentido alegórico, né? Na minha aldeia, na minha tribo, isso não quer dizer uma aldeia ou uma tribo de verdade, quer dizer naquele conjunto social, naquele grupo específico que eu estou pesquisando. Eu tenho que estar tão bem familiarizado e entrosado com ele a ponto de poder entender e interpretar adequadamente as interpretações que eles fazem dos vários códigos culturais que operam ali e que organizam a produção, a recepção e a interpretação da ação simbólica. Bom, o Geertz desenha com isso uma forma de fazer antropologia que preserva até hoje muita da essência do que era a antropologia do período clássico, mas incorporando várias das críticas aí aos essencialismos e aos brutalismos sociológicos que o estrutural funcionalismo fez, bem como os excessos, vamos dizer assim, de intelectualismo da tradição francesa. Essa forma hermenêutica de fazer antropologia tem ainda muito espaço, essa ideia de que nós temos que interpretar a ação dos outros como não uma ação idiosincrática e nem como uma mera execução de regras, mas como uma própria interpretação nativa, não só de um conjunto de regras, mas de vários, né? Isso é muito útil para a pesquisa antropológica até hoje e é muito usado em vários contextos etnográficos. Quero que vocês leiam com muita atenção essa introdução do Geertz na interpretação das culturas e a gente vai conversar bastante sobre ela, certamente na próxima terça-feira. Leiam com cuidado, tragam suas dúvidas e vamos discuti-los no nosso encontro síncrono, tá bem? Um grande abraço para vocês e até lá.